Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview e hoje com ele, o DJ Me Too, Rodrigo Laffitte, está completando 30 anos de carreira como DJ. Muita gente me pediu e você que acompanha o canal Interview, você sabe, pediu, a gente traz para o canal Interview. Eu estou muito feliz, meu amigo, pela tua presença aqui, o pessoal me pediu bastante. Eis aqui o nosso garoto. Obrigado, Debbie, obrigado. Eu acho que eu não devo falar quanto tempo que a gente se conhece para preservar as nossas idades, né? Mas faz bastante tempo, né? É que a gente tem essa Faz carinha bastante de tempo. bebê, ninguém nem imagina, né? Fala, poxa, você dorme no formol, você também, né? Bem, eu chamo ele de Mi, chamo ele de Rô, e estamos aí, né? Foi como eu falei, para alguns, Rodrigo Laffitte, para mim, DJ Me Too. E assim, antes que a gente comece essa entrevista, eu quero até relatar aqui, eu fui DJ durante muitos anos da minha vida, a maioria do pessoal me conhece até por conta disso. Comecei a tocar no meio gospel quando eu conheci a Igreja Renascer em Cristo, tocava aqui na Zona Leste, me chamaram para uma entrevista na Rede Gospel, no programa Clipe Gospel, aonde o Marcelo Aguiar apresentava, e foi onde eu tive o prazer de conhecer o DJ Me Too, e a partir de então a gente virou irmão. Eu fazia os meus eventos, ele me indicava muito evento dele, que ele não dava conta, que os eventos eram muitos, ele trabalhava na TV, e sempre foi muito profissional, sempre teve, assim, muito amor naquilo que ele faz, né, inclusive até hoje, como DJ profissional, de audiovisual e de som e tudo mais, e ele tinha muitos clientes, então eu fazia os meus eventos e os eventos dele. Então, através dele, eu pude conhecer muita gente maravilhosa, muitos amigos que são amigos meus até hoje, graças a você. Então, eu já quero começar assim, né? É um prazer ter você aqui comigo e com todos vocês que estão assistindo. Queria que vocês soubessem disso. E para começar essa nossa entrevista, conta para mim como que iniciaram os trabalhos no segmento gospel, porque a gente sabe que existe preconceito para todos os tipos de profissão, ainda mais em se tratando de evento e ainda gospel, né? Tudo é aquela coisa de você estar no pecado e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi seu início. Bom, o início não foi fácil. Foi um início onde eu fui muito bombardeado, na época por e-mail, por pessoas que não enxergavam no trabalho e também no chamado ministério dentro de uma igreja de resgate de jovens. Como assim resgate? Da década de 90 para cá, a música gospel ela deixou de ser só um louvor, uma música de adoração, mas também passou a ser uma música pop, uma música MPB, uma música samba, uma música rock, uma música eletrônica. E vendo isso, olhando esse cenário, eu pensei e num culto da Igreja Renascer, da qual eu ia na época, né, em 93 mais ou menos, eu olhei para os jovens e olhei para o pastor lá pregando tudo, falando e pensei, puxa vida, Deus, se tem tanto show por aí, se tem tanta droga nesses shows, se tem tanta balada, se tem tanta droga, às vezes a balada não tem droga, às vezes o show não tem droga, mas na época era um pensamento muito forte na minha cabeça, porque eu sempre gostei de música. Pelo que eu me conheço por gente, eu subia na escada, uma escada aquela que abria assim, no apartamento que eu morava com a minha mãe e meu padrasto, para ouvir o som da abertura do programa do Fausto Silva na Band, Perdidos da Noite. E Muito aquela música, ela legal. tem um grave gostoso. 1986, hein? É isso aí. Aquela música, ela tem um grave tão gostoso. Um dos graves que ela tem me preenche, me faz voar, me faz
salva o meu dia. E essa música eu não escuto muito com frequência, porque outras vieram com o mesmo timbre. E aquilo me mexia, aquilo era salvava o meu dia. Eu era um adolescente muito bobo, assim, sabe? Muito envergonhado das coisas, não gostava de falar muito, não me comportava bem, eu tinha meus bloqueios, meus problemas, e a música me salvava. Eu só fui descobrir isso anos mais tarde, que eu pensei assim, poxa vida, eu tenho uma vida e ela tem uma trilha sonora. Peraí, que legal isso. E eu comecei a descobrir isso na minha adolescência. Quando eu fui lá para Renascer, quando eu aceitei a Jesus e tal, eu olhei para a cena da igreja e eu pensei, ali, sendo uma festa gospel. Nossa, como que eu vou fazer uma festa gospel dentro de uma igreja que cabe 2, 3 mil pessoas? E aí eu estava conversando com Deus ali enquanto o pastor pregando e eu estava totalmente fora do que o pastor estava pregando, eu estava falando direto com Deus assim, com o olho fechado, pô, Deus, queria tanto fazer uma festa para os jovens da igreja, porque os jovens da igreja não saem, não se divertem, naquela época, ou era gospel, ou era, né, secular. Secular é o que não é gospel, e gospel é o que não é secular. Então dá para começar a entender, né, aquilo que a gente ainda vai falar sobre a diferença, mas eu tive essa ideia. E acredite você que está assistindo, né? A Débora eu sei que acredita, mas acredite você ou não, eu falei com Deus e falei, Deus, se o Senhor quiser realmente que eu faça isso, porque ninguém fazia, Débora, eu não conhecia, se tinha alguém eu não sabia quem era, mas eu nunca vi isso em São Paulo. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser realmente que eu faça isso com música gospel, me manda material que eu não conheço nenhum, porque a rádio na época da Renascer tocava música internacional e eu sempre gostei muito da construção da música internacional. Parece que ela tem mais peso, parece que ela tem, entre aspas, mais qualidade, né? Mas isso foi no passado, hoje está ali meio que equiparado. E não é que veio mesmo. Eu fui num show chamado SOS da Vida, no estádio naquela época, eu acho que foi no estádio do Canindé. Eu conheci um cara que tinha uma loja na Galeria do Rock, não lembro o nome da loja agora, não lembro o nome dele, faz muito tempo isso, né, 93, e ele me apresentou um monte de CD de música eletrônica, gospel, internacional. Eu comprei todos. Eu tinha um dinheirinho guardado, eu fui lá, eu comprei tudo, Deb, eu comprei todos os CDs de música eletrônica dele. Que eu me lembre, foram 22. E aí eu comecei a pesquisar, não tinha internet como tem hoje, a gente não tinha como baixar música, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. E eu comecei com 22 CDs. E aí eu comecei a conhecer o Disco Crazy, Worldwide Message Tribal, não sei se eu falei certo, Disco Crazy É isso que e eu falo. tantos outros. Eu comprei também, eu também. Eu comprei alguns dele, viu, gente? A gente vai falar sobre isso depois. Prossiga. Vai. E aí eu comprei esses CDs, comecei a ouvir, consumir esse produto, porque é um produto, foi vendido, porque foi feito para vender. E aí eu comecei a difundir a ideia na minha cabeça de criar um ambiente de balada gospel para os evangélicos. Porque se o pastor fala assim, olha, Deus te abençoe, vai para casa, amém e tal, o adolescente vai para casa e com aquela vontade de querer sair, não sai. Ok, até entendo. Vamos fazer uma festa na igreja? Vamos. No começo, Debbie, os pastores me chamavam assim, vamos fazer uma festinha e tal. Quando eles viam a qualidade da festa, porque eu não tinha a iluminação que eu tenho hoje, eu não tinha o sistema de som que eu tenho hoje, porque eu ainda continuo fazendo esses trabalhos um pouco diferente de antes. Mas eles vinham, gostavam da ideia e me chamavam para repetir. E assim foi sábado, sexta, sábado, sexta, sábado, sexta, um evento atrás do outro, o negócio começou a explodir, até o dia que eu não tinha uma agenda de papel e eu não marquei que eu tinha 2 eventos naquele dia e esqueci do segundo evento. Quando um dos pastores me ligou, e veja, eu sempre fazia de graça, não cobrava nada. Claro, algumas vezes os pastores perguntavam, você quer uma oferta? Quanto é para fazer o evento? Eles perguntavam uma ou outra, sempre rolava um benefício, porque, reconhece o trabalho do profissional, e a gente leva equipamento que nos custou para ter e custa para manter. Mas a maioria era tudo de graça.
E a galera queria, e eu comecei a ficar fazendo eventos no Capão Redondo, é, Brooklyn, nossa, são tantos que me fugiu os nomes, Ipiranga, Sacomã, eu fui para a Zona Leste, eu fiz lá na Avenida Sapopemba, eu fiz evento na época que o Dodô era pastor lá de Guarulhos, eu comecei a viajar, fui para o Rio de Janeiro, eu fiz evento em Porto Alegre, fiz em Santa Catarina, num acampamento da Renascer, e comecei a viajar estados brasileiros, porque eu sempre quis conhecer o Brasil. E fui para Salvador, fiz parte do casting do SOS da Vida lá de Salvador, que tinha 30 mil jovens, e eu toquei em cima de um andaime de sei lá, uns 30 metros de altura. Eu perdi todas essas fotos. Acredito que eu salvei em DVD e salvei tudo errado. E perdi tudo, mas só tem uma que eu consegui recuperar, que eu tô bem longe, assim, que dá para você ver o andaime e eu lá em cima. Só esse registro que eu tenho. Mas esse foi um tempo que eu trabalhei na Rede Gospel, porque eu sei que a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes disso, a galera só falava do Me Too. Me Too aqui, Me Too lá, quem é o Me Too, quem fez isso, quem fez aquilo. E aí as pessoas começaram a me chamar para tocar em casamento. Aí quem me chamou foi a pastora lá de eventos da Renascer. Sandra Boloin, aí esqueci o sobrenome, mas é Sandra. A Sandra, um amor de pessoa, me chamou para fazer algumas coisas tal, e a gente fez junto. E eu fiz o aniversário da mãe dela, que na época eu toquei música dos anos 40, 50, 60, gospel. E tinha. E aí eu comecei a fazer vários eventos. Muita gente me chamava para fazer casamento, porque sabia que eu tinha um repertório bacana, gostoso de ouvir. E um detalhe que é muito importante para difundir esse trabalho, o que acontecia? Se a cidade que eu. Hoje eu vejo diferente, porque assim, eu estou numa cidade que não tem rádio gospel que toca música pop. Aqui tem rádio que toca música sacra, música de louvor, música de deprê, música de resgatar a pessoa que está mal. E não tem a rádio gospel que tem em São Paulo, que é uma rádio pop e tal, que eu sou muito fã. Então, na época, tinha a rádio imprensa, depois tinha a 90.5, 88.5 gospel e tal. E algumas músicas que tocava na rádio, quando eu tocava nas festas, as pessoas se identificavam com aquilo que elas já ouviam. Era uma música famosa para elas, né? Então, eu tinha o apoio de uma rádio para difundir o meu trabalho. E aí eu comecei a fazer vários eventos. Até que um dia chegou um e-mail de um pastor, que eu não sei o conteúdo, eu já joguei esse e-mail fora, não faço questão de guardar. Ele disse que eu ia para o inferno porque eu estava levando os jovens da igreja para o mundo e trazendo o mundo para a igreja. Eu refleti bastante sobre isso, confesso que eu chorei. Então, dali por diante, eu mudei o meu posicionamento como visão de evento. Aí o que eu fiz? Aí eu conheci uma galera que fazia funk gospel. Aí eu pensei, pô, agora que eu vou pro inferno mesmo, né? Se o pastor falou que eu ia pro inferno tocando música eletrônica eu gosto, eu vou tocar funk gospel, agora que o negócio vai descabelar mesmo, né? E aí conheci o Adriano Gospel Funk, conheci o MC, não conheci o MC Carlinhos, conheci um outro do Rio também, me fugiu o nome, mas o cara, gente boa pra caramba. E comecei Sandrinha, a Sandrinha, vai orar abraça, pelo teu irmão. abraça, abraça, seu Abraço irmão. teu irmão. Nossa, embalaram muito as minhas festas. E olha quem me apresentou ela aí, ó. DJ Mitchell. Então, a Sandrinha, muito legal, muito gente boa, fez. Tem um outro do Rio de Janeiro, se eu lembrar, eu falo para vocês. E aí eu comecei a tocar várias músicas, até que saiu na Sara Nossa Terra um grupo que cantou uma música assim: vai orar para namorar, vai orar para namorar tal. E aí virou um sucesso. Eu comecei a tocar fora da Igreja Renascer, fui para outras igrejas, fui para Sara Nossa Terra. Toquei na Marcha para Jesus em cima de um trio elétrico com um aparelho que não tinha anti-choque. Eu toquei segurando o aparelho na mão para o CD não pular. Então foram vários momentos de luta que eu tive para conseguir realizar o meu sonho. E conseguir com bastante delicadeza, com bastante compromisso, porque eu honrava os meus compromissos, eu não faltava. Raramente dava errado de eu não estar no evento. Já teve evento que foi marcado, falaram que eu ia, eu nem sabia que eu ia. Já aconteceu de tudo. Por quê?
Porque às vezes a pessoa monta lá um grupo de outras pessoas da igreja que não tem experiência em organizar um evento. E um fala para o outro, ah, já falei com o DJ, ele vem. Tá, mas quem falou com ele? Né? Então eles começam a anunciar e eu nem sei que eu tô. Mas isso foi só uma vez, né? Foi no Rio de Janeiro. O pessoal falou, e aí, você já tá chegando? Eu falei, como assim chegando? Não, mas você não vem aqui para Duque de Caxias? Eu falei, ninguém me falou nada, eu tô em São Paulo. E aí eu não fui no evento. Mas eu já vi acontecer com outros cantores também. Então, assim, respondendo sua pergunta, né? Se foi muito difícil no começo, foi fácil para identificar o que eu ia tocar, mas foi difícil para acertar o meu objetivo com o objetivo de alguns pastores. E eu acho que até hoje é assim, não mudou nada, né? Eu estou Ai, em é Blumenau, eu sei disso. Blumenau não tem isso. E assim, de tudo que você viveu, entre tudo isso que você passou, né? Porque foram muitos anos, gente, vocês não têm noção a quantidade de eventos que esse homem fez, né? A gente que é mais próximo, você que está assistindo, que conhece o trabalho do DJ M2, pode até comentar aqui embaixo, tá? Eu quero muitos comentários, por favor. Todo mundo que já foi nos eventos dele, nas festas seculares, principalmente gospel, eu quero que vocês comentem para vocês verem. É eita atrás de vixe, de tão bom que é o som, de tão legal que é a festa, de tão animada é a presença de palco e tudo mais. Então são anos. Então é normal mesmo, às vezes esquecer um detalhe ou outro, mas de tudo que você viveu, qual foi o momento mais marcante, alguma coisa assim, de tudo, toda essa bagagem no gospel que você viveu, que você considera ser assim o up da sua carreira no gospel? Eu sou muito ligado em levar alegria para as pessoas. Eu não sei lidar com a tristeza. Esse é o meu ponto fraco. Mas eu não fico espalhando por aí. Ó, você que sabe agora não conta para ninguém. Mas eu não sei lidar com a tristeza. A tristeza ela me desmorona. Eu acho que não é só comigo. Eu acho que muitas pessoas passam por isso. Mas como eu só levava alegria nesses eventos, eu pensei um dia, tá, e se acontecer alguma coisa que eu não vou gostar, como é que vai ser? Né? Aí uma certa noite que eu fui fazer um evento no Capão Redondo, numa igreja Renascer, eu lembro até hoje, eu tenho foto desse dia que eu estava tocando e as almofadinhas embaixo dos meus aparelhos, porque os aparelhos não tinham um anti-choque para o CD. Lembro de todos os detalhes. Na hora que. Porque assim, você que está assistindo, de repente deve estar pensando, ah, mas o Mitio só tocava? Não. Eu tocava e a um determinado momento da festa, a gente falava, agora vamos todo mundo sentar, puxa a cadeira, senta no chão aí e tal, vamos bater o papo. E esse papo, às vezes, quem conduzia era eu, que ia lá para dar o meu testemunho de conversão, de salvação, ou levar uma palavra para o jovem de algo que tinha acontecido na minha vida e que foi transformado pelo fato de eu acreditar em Deus, de entregar o meu coração e os meus desejos para Jesus. E numa dessas noites, depois que eu falei algumas coisas, eu pedi para que, se alguém tivesse ali e quisesse ter um caminho renovado por Deus, que estivesse levantando a sua mão para aceitar Jesus, como eu fiz um dia. Algumas pessoas levantaram a mão. Para mim foi tudo normal. No fim da festa, no fim da administração, tudo, chegou um pastor para mim e falou: Mitchell, preciso te contar uma coisa que foi por Deus você ter vindo aqui hoje. Isso marcou muito a minha vida, Debbie. E aí eu falei assim: o que aconteceu, pastor? Ele falou assim: olha, eu vou dar dois nomes. Tá vendo o Joãozinho ali? Eu falei assim: tô. Ele entrou aqui e aceitou Jesus. Tá vendo o Marquinho ali, que está do lado do Joãozinho? Eu falei assim, sim, o que que tem? Entrou para matar o Joãozinho e aceitou Jesus também. Eu chorava. Eu não sei se esse pastor vai assistir, se ele está vivo ainda, eu não sei. Eu só sei que aquilo balançou a minha alma e eu ouvi claramente Deus falando: foi para isso que eu te chamei. Eu não quero Que você só maravilha. tocando, eu quero que você não me ajude, porque Deus precisa de ajuda, não. Deus não precisa de ajuda, ele manda nessa bagaça toda aqui.
mas eu ouvi claramente, é aqui que eu quero você. Você entendeu o meu propósito? E naquela noite, eu lembrei do pastor que me mandou aquele e-mail. Então, se o pastor estiver vivo ainda e estiver assistindo esse vídeo, eu acho que 30 anos depois, talvez ele me perdoe por eu continuar o meu trabalho que Deus me deu a oportunidade de fazer e eu colhi muitos frutos. Então, esse acontecimento realmente balançou minha vida e ele foi a confirmação do que o que eu estava fazendo e o que eu faria seria da vontade dele. Óbvio, a gente nunca sabe quando a gente pede para Deus se realmente Deus está aprovando ou não, mas há sinais. Se você nunca acreditou nisso, acredite. Há sinais de quando Deus está aprovando aquilo que você está fazendo. E os sinais são os testemunhos das pessoas. As pessoas que falam, ah, minha vida era assim, agora é assado. Ó, entrei aqui para matar o fulano e agora aceitei a Jesus. O cara botou a arma no altar ali. Não sei o que fizeram depois, mas eles me contaram. Eu cheguei em casa assim, extasiado. Eu falei, meu Deus, cara. Eu levei música pra galera, falei da minha vida, da minha salvação. Os dois entraram ali, podia ter tido um tiroteio, uma morte e tal. Um entrou para matar o outro e os dois aceitaram Jesus, se abraçaram no fim, se perdoaram. Eu não sei a história deles, eu nunca vi eles na minha vida. Mas quando me contaram, falaram, ó, acabou de acontecer, me levaram eles para uma salinha para conversar, para acalmar tudo, e tá tudo bem. E eu chorei muito, me emocionei demais. Então, diante de outras coisas que aconteceram na minha vida, eu destaco essa, porque realmente ela tem um peso de importância tão grande que nada chega perto do que aconteceu para eu lembrar com tanta veemência como eu estou lembrando agora. É porque para você que está assistindo, o que que acontece? Deus, ele pode usar uma pedra, um lápis, ele vai usar seu pensamento, ele vai usar o que ele quiser para falar com quem ele quiser. Então, os DJs que começaram a atuar no meio gospel foi justamente para isso, para trazer música bacana para você dançar, para você se divertir dentro do ambiente saudável, que tem oração, que tem tudo, para que ele pudesse falar com as pessoas através das músicas dele. Você pode hoje, com a tecnologia que tem, acessar muito conteúdo legal, gosto de falar com produtores, adicionar através das redes sociais, vocês vão saber o que eu estou falando. As letras são incríveis e maravilhosas, tá? Tem internacional, nacional, tem para todos os gostos, todos os ritmos e segmentos. E naquela época acontecia muito isso, não só com ele, com um monte de gente, comigo já aconteceu, eu vou contar só essa, eu estava fazendo um evento da Renascer também, para um evento que era de toda a Zona Leste, então tinha pista de skate e tudo mais, e uma mãe veio chorando me falar, falando assim, olha, minha filha tem 7 anos, ela nunca pôde dançar porque ela tem uma doença, tem um ataque epilético também, e ela é proibida. Ela nunca pôde dançar, e ela dançou do seu evento o tempo todinho, ela me falou chorando. E que muitos milagres aconteciam, gente, muitos milagres. Se eu ficar aqui, o Me Too também, vocês vão ver assim, vocês vão ver muita coisa bacana. E não somos nós. Deus que coloca quem Ele quer ali para falar com quem Ele quiser, fazer milagre, você vai ouvir uma palavra, você não tem noção de que é aquilo lá, tá? E este criança, né, que completou, está completando nesse ano de 2024, 30 anos, ele tem muita história para contar. Então, qualquer dúvida, tudo que vocês quiserem saber, ó, pode colocar aqui que depois ele vai responder tudo, tá? E dentro disso tudo aí que a gente está falando, tem alguma coisa que você se arrepende? Que você fala, poxa, eu devia ter feito, ou eu não devia ter feito. Agora, assim, quando você estava falando, eu lembrei, eu preciso falar para a Deb, para quem está assistindo, que eu também me arrependo de algumas coisas que eu fiz. Teve um evento que aconteceu em Goiânia. Eu não vou citar o nome do evento, nem onde foi, eu só vou citar números, porque eu não quero comprometer a lembrança das pessoas, de dizer assim, ah, foi aquele evento que eu fui, tal. Porque foi muita gente, foi uma média aí de 6 mil jovens. Foi de uma igreja, né, que não é a Renascer. Esse evento eu só toquei porque teve um DJ que não foi ou deu algum problema, tal. Não sei o que aconteceu, e eles me ligaram e falaram assim, Mitiu, você tem agenda livre para tal data? Eu falei, tenho.
quanto é para você tocar aqui? Eu falei, bom, eu vou ter despesa, né? Tem que viajar de avião, ficar em hotel e tal. A gente combinou um valor lá e eu consegui embarcar para ir para lá na urgência, né? Quem estava nesse evento? DJ Naldo Júnior, É. DJ PV. Então, antes dele ingressar na Universal Music, acho que é Universal, não sei, que convidaram ele para fazer, e a música dele realmente estourou anos atrás. Aqui eu até toquei na cidade de Blumenau, aqui em alguns eventos. Antes mesmo dele ser o DJ PV só, ele tinha um projeto chamado Psy Prophetic. Toquei com ele também, e toquei com mais outros que agora me desculpem se vocês estão assistindo, eu não lembro o nome, faz muito tempo. E naquele evento eu não me arrependi de ter feito nada. Eu só me assustei com duas coisas que aconteceram. Primeiro, eu fiquei sabendo que uma turma que estava indo para o evento sofreu um acidente de carro. Eu já não achei aquilo legal. E um menino foi atravessar a BR e não voltou mais. E um caminhão foi ao encontro dele. Então, assim, depois daquele grande evento, eu comecei a puxar o freio. E eu falei, peraí, será que aquele pastor lá tinha razão? Será que aquele e-mail que aquele pastor mandou para mim, dizendo que eu ia para o inferno agora, realmente ia se cumprir? Porque eu toquei, eu não fiz, eu toquei num evento, eu tenho vídeo disso. Gente, vocês não têm noção, a massa de gente dançando a música que eu toquei. Era a música que um produtor amigo meu montou para mim, e eu lancei um CD gospel de outras músicas que eu montei também, que é a música Milagre, da Bispa Sônia da Renascer. Ai, que Na música. época, E eu toquei muito também. musicão, Nossa, que musicão, né? isso. E assim, ó, só para você ter uma ideia, a música nem masterizada estava. Então, meu amigo falou: onde você tocar ela, vai estourar a caixa de som. Nunca estourou, então deu certo. E aí tem um detalhe, Deb. Essa música, depois de muitos anos, lá em 2016, 2017, estourou em balada secular. Você não tem ideia. Eu não Não sei se você sabia disso, mas sabia. a música Em Milagre, primeira a mão, hein, música, gente? Olha que luxo. a música Milagre estourou em balada secular, não em todas, mas em um determinado grupo de balada ela estourou. E esse rapaz que falou para mim, olha, eu ouvi tocando numa balada tal, uma balada tal, outra tal, tal, eu falei, caramba, eu não vou ganhar nada com isso, não ganhei um centavo, porque eu acho que eu não administrei bem a situação na época, mas eu já não queria mais holofotes na época que a música estourou, eu já estava meio que tipo, em remissão de carreira, tipo, vamos deixar passar e vamos fazer outra coisa. E também por conta de outros DJs que apareceram na cena e trouxeram uma novidade que na época eu não tinha condições financeiras de fazer. E aí essas novidades embalaram mais a galera, que começou a sentir saudade do Me Too, né? Mas aí eu já estou avançando muito, eu já passei a TV, que a gente vai falar sobre a TV. Quando surgiu o convite para você integrar o Clipe Gospel, que foi um sucesso, né? Você ali arrasava. Todo mundo me perguntava: Nossa, você tem amizade com o Mitchell? Eu não acredito, que legal. É maravilhoso ver ele ali naquela van e tudo mais. Conta tudo pra gente, para você que me pediu também. Agora é hora de falar, agora é hora de falar, você vai saber tudo o que aconteceu. Bom, eu assistia o Clipe Gospel quando eu passava de madrugada na Rede Manchete, que foi na noite que eu aceitei a Jesus, eu estava assistindo o Clipe Gospel, e aí entrou a Bispa Sônia, que na época era pastora, e falou o que falou, e eu saí de onde eu estava e aceitei a Jesus. Eu estava na janela do meu apartamento, pronto para me jogar. Bom, depois de muitos anos desses eventos todos que eu fiz, que as pessoas me chamavam, criou-se a Rede Gospel de Televisão, da Renascer. E aí vários projetos aconteceram, e isso, aquilo, vamos fazer aquilo, tal, reuniões nos bastidores, e eu sempre sabendo que ia ter um programa de auditório. E o Clipe Gospel, que era só um apresentador, e os clipes passando, ia ter gincana, ia ter galera, tal. Aí, nessa época, eu era diácono e eu fui na ceia de oficiais da Barra Funda. E neste dia estava inaugurando, ou melhor, estreando o programa na TV. E meu coração doeu, porque eu falei, não me chamaram para ser DJ. E eu sabia que ia ter um DJ. O que aconteceu? Pelas histórias que eu sei, esse DJ talvez não se adaptou, talvez ele não era membro da igreja para entender certas coisas e não durou muito tempo. Quando passou, acho que um mês mais ou menos, meu telefone toca, ou melhor, o meu Nextel tocou.
É o Michu? Sou. Você consegue vir aqui nesse endereço, tal, 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 da Rede Gospel? Eu falei, vou. Eu fui muito feliz. Eu falei, me chamaram para a Rede Gospel. Eu pensei, será que é uma entrevista? Era uma entrevista para o Clipe Gospel no estúdio com o Marcelo Aguiar. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Sabe essa ceia de oficiais que eu fui na Barra Funda? Então, foi depois dessa entrevista que eu estou te contando do Marcelo. Eu fui nessa entrevista, tenho fotos também desse dia, e nessa entrevista eu falei o que é ser um DJ. Ok. Passou-se tudo, avança no tempo. Estou lá na ceia de oficiais depois de alguns meses. E aí eu fiquei sabendo que o programa que era apresentado por ele no estúdio virou ao vivo e com plateia. Eu falei, nossa, que massa, tal. E na época estava em alta, o Altas Horas. E eu pensei, nossa, um Altas Horas gospel, que bacana, tal, né? Aí eu fiquei pensando, tá, e se eu fosse trabalhar lá? O que eu faria? Aí eu comecei a treinar. Eu treinava, chamar a galera para ir lá na plateia, eu treinava como que eu vou fazer para falar com fulano para cantar no programa, como que eu vou me comportar no programa se eu for o DJ. Então eu comecei a visualizar aquilo, vislumbrar um futuro que aconteceu. Então me ligaram também por Nextel e falaram, olha, Mitio, você consegue dar um pulinho aqui na linha de Vasconcelos, número tal, tal, tal? Eu falei, vou, claro. Você pode? Posso. Aí eu fui e eles falaram assim, ó, o cenário é esse, essa é a van que você vai ficar, esse é o programa, passa na CNT no Rio de Janeiro, passa na Rede Gospel ao vivo, na Rede Gospel na época não tinha TV digital que nem tem hoje, que é fácil de sintonizar, era sempre uma luta, tudo, mas aquilo me petrificou. Eu fiquei petrificado, de feliz e de inseguro, porque eu falei, cara, eu nunca participei de um programa de TV, eu nunca fiz faculdade de TV, de rádio, de nada. Eu sempre fiz eventos, eu sempre falei com pessoas, sempre me comportei no altar, que alguns chamam de palco, com presença de palco, falar no microfone e tal. Cara, eu não sou a última Coca-Cola do deserto no setor de eventos, mas eu sabia me comportar de alguma forma. E aí me chamaram para fazer um teste, eu fiz o teste, eu não sei se foi gravar, não, foi ao vivo. E aí a apresentadora que estava lá no dia, ela falou algumas coisinhas e falou, né, Michu? Eu fiz assim, não saía nada, travou tudo. Eu falei, 1 milhão de pensamentos. E assim, ela falou comigo, ela esperava uma resposta decente, só escutou um é. Desde então, nesses primeiros dias, ela evitava falar comigo porque ela sabia que eu estava inseguro. Aí eu era muito aconselhado pela diretora. Eu vou mandar um abraço para ela. Eu sei que foi ela que me demitiu 3 anos depois da TV, sem me contar o motivo, mas até hoje eu não sei por que eu saí, e algumas pessoas lá também saíram. Eu tenho uma pequena ideia, mas ela me deu milhares de dicas. É a Cláudia Bastos. Um beijo para você, Cláudia. Uma pena que você não é da internet, senão a gente falava mais. Mas ela foi assim, ela foi o chão para eu começar a caminhar, né? E a outra pessoa que eu sempre vivi em atrito, acredite, Deb, a Karen, a gente brigava de Eu a lembro Cris dela, Oscar, eu lembro eu dela. falo com ela até hoje. E a gente sempre teve uns pequenos atritos, mas eram uns atritos gostosos de viver, porque ela era meio assim, eu era meio assado e tal, até quando ela foi para os Estados Unidos e eu assumi por um tempo a produção do programa. E eu fiquei muito feliz. Então, pelo que eu percebi, de quando me chamaram no programa e o meu crescimento, eu me apaixonei pelo que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. E aí teve um dia que foi muito engraçado o que aconteceu. Era um feriado, era um sábado, e eu tava em casa dormindo. E me ligam, Michu, o estúdio tá pronto, a plateia tá aqui, a apresentadora já chegou, cadê você? Eu falei, como assim, cadê você? Hoje não é feriado, vocês falaram que não ia ter nada? Não, o programa vai acontecer, meu. Eu tomei um banho rápido. E eu morava na Lins também, perto da Vila Mariana, e o estúdio era, sei lá, uns 1 quilômetro de distância. Peguei o ônibus, porque eu não tinha carro naquela época. Não, fui de carro. Naquela época eu tinha carro. Fui de carro, entrei lá no estacionamento do estúdio, desci correndo, cheguei, virei para a diretora, ela falou assim, caramba, eu falei, a gente conversa. E foi uns perrengues, assim, meio malucos, que a gente passava lá no programa. Mas quando me chamaram, né, voltando ao que você perguntou, quando me chamaram para fazer parte do programa, eu chorei muito. Eu chorei muito, porque
eu aprendi uma coisa na igreja que eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. Não sei, porque eu nunca aprendi na escola. Se você quer fazer, se você quer falar para multidões, se tiver duas pessoas, fala como se fosse multidões. Porque se você tiver uma multidão na tua frente, você já vai estar em prática. Eu escutei isso na igreja. Então, tudo que eu fui fazer na minha vida, antes mesmo de entrar na TV, eu já tinha trabalhado na rádio da Renascer. E eu lembro que antes de trabalhar na rádio da Renascer, eu trabalhava no Point Gospel da Renascer, que era uma lojinha de CDs que tinha na igreja a Dalinha de Vasconcelos. E antes mesmo de trabalhar no Point Gospel, eu era do Projeto Amar. E tinham vários Rodrigos ali, acabou ficando Me Too, comecei a tocar, fui para o Point Gospel, conheci muita música gospel ali, consumia os produtos dali, os CDs, as fitas e tudo. E aí dali eu pulei para a rádio ao convite do Manga, o pastor Manga, na época do Oficina G3. Ele falou: Mitiu, você quer trabalhar na rádio? Mas é de madrugada. Eu falei: tá bom, vamos embora. E trabalhei na Nacional Gospel AM 920, num programa chamado Linha da Vida. E aí a gente tocava música e falava, né? Tem várias histórias também disso. E aí da rádio eu fiquei eu comecei a trabalhar também em Jundiaí, na Dimensão Gospel, que depois virou Gospel FM 88.5, e eu viajava todo fim de semana para ir trabalhar, para fazer a apresentação dos programas, e lá eu comecei a fazer o Gospel Night, que era um programa de música eletrônica gospel, porque não tinha produtor ali, eu fazia o que eu queria na rádio, então eu O falava, fazia projeto Gospel propaganda. Night também, que tinha até CD, não tinha? Tinha. Mas, assim, nessa época da rádio da Gospel FM, que eu trabalhava lá de madrugada, também teve uma história muito louca que aconteceu, eu faço questão de mostrar aqui para você. Eu perdi o ônibus. Eu fui de São Paulo para Jundiaí. Quando eu cheguei em Jundiaí, eu cheguei muito tarde, não tinha ônibus, porque na época não tinha Uber. Eu não achava táxi nenhum e eu fui a pé pela estrada fora, eu vou. E aí eu fui, errei o caminho. Eu andei acho que uns 30 quilômetros, eu não consegui achar a rádio, porque eu sempre ia de ônibus, eu nunca ia prestando atenção. E eu liguei pro Manga de madrugada, pro Duda Baguera também. Eu falei: Duda, Manga, cara, eu não sei onde eu tô na estrada, né? Ele: mas tá tudo bem com você? Eu falei: tá, eu só não sei onde eu tô. Não tinha GPS, não tinha WhatsApp, não tinha nada que a tecnologia oferece hoje. E aí eu fiquei a madrugada toda caminhando pela estrada, e depois eu peguei uma carona com um caminhoneiro que de manhã me levou para a rodoviária, porque eu realmente me perdi no meio do nada. Porque lá em Jundiaí tem um trecho que você, se você pega para a esquerda, você vai para a rádio, se pega para a direita, você vai para outro lugar. E aí eu não lembrava se era a primeira ou segunda esquerda. E são várias histórias desse tipo que eu tenho na área da comunicação. Voltando à TV, depois de muitos anos, muitos assim, eu fiquei lá 3, né? Eu comecei a conhecer as pessoas. Eu comecei a conhecer pessoas tão do lado da fama como não famosas, né? E aí, meu, estourou minha cabeça. Eu falei: nossa, agora eu sou o cara, né? Agora eu falo com todo mundo vem me abraça, quer tirar foto, tudo. E aí um dia eu fui fazer o SOS da Vida, fui tocar lá no meio das bandas lá. E acabei tocando no SOS da Vida de Salvador e depois toquei um em São Paulo. E durante esse período que você esteve na TV, você conheceu muita gente, que é como você está falando, cantores, a grande maioria, né? Aliás, eu vou lembrar aqui um babado, gente. Esse rapazinho aqui me chamou uma das vezes que eu fui convidada por ele, mesmo no Clipe Gospel, e eu não me lembro qual banda que ia se apresentar. Então, nos comerciais, eu deixei assim, eu levei meus toca-discos, eu ia me apresentar lá, fazer uma apresentaçãozinha, e eu fui cumprimentar a banda. Graças a Deus que estavam nos comerciais, porque eu tropecei no case e caí de 4 no palco. Você lembra disso? Meu Deus do céu. Eu não podia deixar de falar desse momento. Ai, E quantas pessoas, quais das pessoas que você sempre quis conhecer, que você conheceu durante o programa, nesse período, porque foram muitos DJs, cantores e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho. eu conheci um cara que tinha um projeto de música gospel
chamado Meg, é o Ramilson Maia. Sigo ele até hoje nas redes sociais, ele tem um trabalho incrível com cantoras, Beijão, tudo. Milson. Um beijão, Ramilson. Não sei se ele vai lembrar, mas ele foi chamado para o clipe gospel, eu chamei ele, e eu tenho uma foto com ele lá no, na vanzinha, né? De todas as pessoas que eu conheci, que foram praticamente quase todas que cantavam em São Paulo, todas as bandas você pode imaginar, na época eu levava Código C, Resgate, Cats Barneia, para muitos esses nomes são, tá, mas o que esse cara tá falando? São bandas de rock, de pop, de pseudo-eletrônico que fazia música para jovem curtir, música gospel. E alguns ainda existem, né? Resgate ainda existe, o Zé Bruno tem a Igreja Casa da Rocha, tal, em São Paulo, a qual eu fiz parte também. Mas, assim, de todos os personagens que foram lá, eu nunca vou me esquecer do dia que foi a dubladora da Chiquinha e a dubladora da a Bruxa do 71. Ah, Elas foram lá, maravilha. eu me diverti demais, eu fechava os olhos e imaginava a Chiquinha chorando, ué, ué, ué. Que Sou legal. seguidor de alguns canais que falam sobre dubladores, mas eu não lembro o nome delas. Me desculpe vocês que fazem dublagem, mas o Didi aqui tá velhinho. Mas eu lembro, assim, das conversas que nós tivemos no programa, da interação. Tinham 3 apresentadores no programa, né? A apresentadora principal, o Marcelo Aguiar, e tinha mais um que era o vocalista da banda Cats Baneia. Com a Fernanda, eu tinha um certo bloqueio. Eu não sei te dizer que bloqueio que é, mas com o Marcelo, a coisa fluía melhor, porque ele me dava deixas que a Fernanda não dava. Ele se referia a mim com mais proximidade de entendimento, não é bem isso que eu queria falar, mas não é proximidade de entendimento, é carisma, né? Tipo, não sou teu chefe, eu sou teu Sou teu colega, vamos juntos parceiro. fazer o melhor. Parceirão. E ele era assim, nos bastidores, ao vivo, gravado e tal. E o Macuco era doidão, né? Aquele jeitão dele, engraçado, tudo irreverente. E com ele eu tive poucas experiências. Acho que o Zé Bruno também chegou a apresentar uma vez. E uma certa vez que um dos apresentadores chegou atrasado, eu acabei abrindo o programa, né? Já era, acho que nos 6 meses finais ali do meu trabalho, que eu não sabia que ia sair, e abri o programa e falei, e criei vinheta de abertura, de áudio, tudo, a plateia toda e tal. E assim eu tive a minha história dentro da TV evangélica no Brasil, num programa voltado para o jovem. Ou seja, aquilo que eu comecei em 93, fui para a loja, fui para a rádio, falando com o jovem também, entrei na televisão, também passando uma boa mensagem para o jovem. Eu via muita gente copiando o meu estilo e aquilo não me subiu a cabeça. Eu abraçava todo mundo, eu andava com todo mundo e, cara, foi assim um tempo em que se eu pudesse refazê-lo, eu refaria. Tá certo essa palavra? Às vezes eu falo umas coisas. Eu faria de novo com um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma. Eu era muito elétrico, eu falava coisas que às vezes não tinha conexo, não tinha conexão. Eu era um garoto bem perdidão, né? Nesse sentido de TV, mas por falta de preparo, mas aprendi muito ali. E aí fiz curso de locução, fui fazer rádio e televisão na faculdade, tudo, para desenvolver um pouco mais esse talento, né? Sim, e da onde surgiu o nome Me Too? Porque todo mundo, ao invés de te chamar de Rodrigo Lafite, te chama de DJ Me Too. Tá aí uma E curiosidade para você que está assistindo, que perguntou também, tá? E não se esqueçam, gente. Podem perguntar aqui que ele vai responder a todos com o maior carinho do mundo. Bora lá. Da onde surgiu esse apelido? Em 93, quando meu pai morava em Curitiba, ele não estava bem de saúde e eu já tinha sido avisado que não ia demorar muito para ele partir. Fui visitá-lo e ali eu fiquei bem abalado com as notícias. E aí eu andava com uma turma de pessoas do bem. Mas é do bem mesmo. É que são pessoas que eu nunca vi na vida e me abraçaram e falaram: ó, anda com a gente, que você vai, né? Você vai esquecer um pouco esses problemas, tal. E aí, em vez de eu ficar com meu pai e vendo aquela situação toda, eu ficava do lado de fora, era um condomínio fechado,
Minha família sempre teve residência em Curitiba, no Jardim Virgínia 4, em Santa Felicidade, que eu falo com a boca cheia de alegria, porque eu amo aquele bairro. Um dia ainda vou comprar a casa que meu pai morou, eu sei que ela está lá guardadinha para mim, um dia ainda vou ter ela para mim. Não é minha, já foi vendida, né, para outras pessoas, mas eu sei que um dia esse é meu objetivo de vida, ainda vou morar lá. E aí tinha um rapaz chamado Rodrigo na turma, e ele morava no lado de fora do condomínio fechado. E aí ele chegou para mim, me abraçou e falou: pô, cara, não fica assim não, seu pai vai ficar melhor, tal. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou te nomear Michu 2. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu sou um. Eu sou o Michu 1. Michu como se escreve mesmo, M-I-T-C-H-U. Eu falei: caramba, sério? Tá bom. Então, a partir de hoje, estufei o peito e falei: a partir de hoje, eu sou o Michu. E fiquei assim, falando, tá? E ele gostou, achou engraçado, a gente teve amizade ali, acho que de um mês só. E aí eu fui embora para São Paulo. São Paulo, ninguém sabia quem era o Me Too 1. Aí eu falei: então peraí, eu vou assumir o Me Too 1. Eu não sei onde esse menino mora, eu gostaria de, se um dia, é que não tenha, foi pouca amizade que eu tive com ele, mas foi o suficiente para mudar a minha história. Cheguei em São Paulo e falei: agora não é mais Rodrigo, agora é Me Too. Eu aproveito que na época eu aceitei a Jesus, falei: não, agora eu sou uma nova criatura, agora é Me Too, tal. E aí as pessoas perguntam: mas por que Me Too? Aí eu conto essa história, e também porque no grupo jovem da igreja tinham vários Rodrigos. Aí eu falei: bom, então o Me Too vai ser para dar o diferente, né? E um dia falaram: mas você sabia que Me Too, em inglês, é eu também? Me Too. Então começou uma palhaçada na época, dizendo: ah, eu vou fazer uma festa e vou chamar o eu também para fazer. O Me Too, ele vai, então eu vou também, eu também. E foi daí que nasceu o Me Too. Que legal. E a gente está falando muito aqui de conversão, e eu queria que você falasse qual foi o momento da sua vida, que você se converteu, se foi através de um convite, como que aconteceu a sua conversão? As pessoas hoje, elas talvez não entendam essa palavra conversão com tanta convicção. A conversão não é você voltar para onde você estava, não é você entrar à direita ou à esquerda. No meu ponto de vista, a conversão é você deixar de fazer certas coisas para você fazer coisas que são boas. Quando eu estava no ano de 93 ali, que meu pai tinha morrido, morreu minha prima, morreu tia, eu estava morando sozinho, com 18 anos de idade. Eu não tinha mais condições de me manter, eu trabalhava numa empresa que faliu, eu não tinha para onde ir, eu comecei a frequentar cemitério com um grupo de amigos. Amigos que me convidaram para fazer aventuras à noite. E eu lembro que a gente foi umas 3 vezes. Era a turma da rua. Uma turma lá que não era da pesada, ela só queria se divertir. E a gente foi no cemitério da Vila Mariana, onde tinha parentes meus enterrados ali. E à noite, não era de dia, era à noite. Que E coragem. aí a gente. Coragem de adolescente, porque hoje eu não faria isso, né? E Adolescente eu, é se eu louco, pudesse, né? não ia nem no meu velório. Não, não, é. Eu aceitei o convite e falei: bora, vamos, não tinha nada para fazer, não tinha nada a perder. Falei: bom, já que eu tô querendo, né, acabar com a minha vida, porque esse era o meu objetivo, eu falei: bom, agora que eu não tenho mais ninguém na minha vida, eu era rejeitado pelo meu padrasto, que me batia, não aceitava eu morar com a minha mãe, é uma história bem grande, mas resumindo é isso, e eu também não aceitava ele como pai, porque meu pai na época era vivo, e deu um nó na minha cabeça, aí morreu todo mundo, meu padrasto está vivo, mas na época meu pai tinha morrido, e eu comecei a sentir as dores que meu pai sentia de raiva das pessoas, de ódio das pessoas, porque ele bebeu a vida inteira, batia nos pais, batia na esposa, batia, quebrava coisas, mas nunca encostou a mão em mim. E aí eu vinha com essa carga de depressão, meu padrasto sempre me batia, e eu não entendia certas coisas que eu consegui entender com 40 anos de idade. O irmão do meu pai, antes de morrer, me chamou para esclarecer milhares de coisas, e eu falei para ele assim: por que você não falou isso quando eu tinha 11 anos? Eu quase acabei com a minha vida com 19 por conta de vocês não me falarem certas coisas. E aí, entrei no cemitério com os meus amigos, pulamos um muro mesmo, não tinha nada aberto, tudo escuro, só umas luzinhas assim, meio macabras, assim, no cemitério.
E aí todo mundo ali com medo e andando pelos túmulos ali, andando pelos corredores, pelas ruadelas, não sei como é que fala. E aí saímos. No dia seguinte, vamos. Era muito legal, era uma adrenalina fantástica. Mas o cemitério, como disse a sua entrevistada, Josiane, que eu assisti a entrevista inteira, e parabéns pela entrevista, eu sigo Ah, é? muito a Josiane. Um Maravilhoso. beijo para a Josiane, acho que ela nem sabe quem Um sou eu. beijo. Mas eu sinto que o cemitério, como ela falou, não tem boas energias, não tem um ambiente de festa. O cemitério ele é carregado de bactérias, de tudo e tal. E na época eu não tinha noção de nada disso. E aí eu fui pela segunda noite. Na terceira noite, foram dias seguidos, a gente tentou levar comida para comer. Porque a gente pensou, já que a gente está indo, vamos fazer um piquenique. Que é justamente o que a Josiane falou que não é o ideal, né? E eu lembrei disso, falei, meu, eu preciso falar isso quando a Debbie me perguntar. E a gente levou comida, mas não comeu. A gente ficou meio que com medo e com nojo, porque conforme a gente andava no cemitério, as folhas no chão se mexiam. E não eram folhas, eram baratas. Muitas delas. Até uma hora que a gente encontrou um monte de barata dentro de um copo. Beleza. É só um detalhe da noite no cemitério. Quando nós pulamos o muro para ir embora, uma menina ficou toda louca lá, com voz grossa, apontou o dedo para mim e falou: hoje você vai morrer. Aí, por mais que eu sentisse um pequeno alívio naquilo que eu ouvi, porque era exatamente aquilo que eu buscava, eu fiquei aterrorizado porque eu falei: me ameaçaram de morte, e não foi a menina que me ameaçou de morte. Alguém ali falou alguma coisa que está sabendo o que está rolando dentro de mim. Ela falou: ajoelha aqui que eu quero falar com você. Eu ajoelhei, mas eu não bati o joelho no chão. Quando eu levantei, os meus dois joelhos estavam sangrando. E aquilo me amedrontou muito. O que eu fiz? Larguei todo mundo lá, fui embora correndo para frente da igreja Renascer. De madrugada não tinha ninguém, só tinha uma porta de vidro, eu vi um homem lá dentro, eu sentei chorando na calçada. Chorando. Fui para casa, e aí naquela noite eu sentei na janela do meu apartamento de costas para 12 andares para baixo, botei as pernas segurando a parede e falei: eu não vou me jogar, eu vou cair. Então, se eu tiver de costas, eu não vou amarelar. Aí sentei na janela e tinha uma televisão na sala da casa da minha avó, que ela não morava mais comigo. E aí eu liguei e comecei a ficar zapeando até que caiu na Rede Manchete. E aí tava a pastora Sônia Hernandes falando: sai da onde você tá, entrega o teu caminho a Jesus. Põe a mão na tela, sai da onde você tá. Aí eu pensei: caramba, como é que ela sabe que eu tô na janela? Para botar a mão na tela, tem que sair da janela, né? Saí da janela, ajoelhei na frente da televisão, e na mesma hora eu pensei: aquela menina falou que eu ia morrer, e apontou o dedo para mim. Hoje eu vou matar você, ela falou. E uma outra, meia hora, uma hora depois, chegou e falou assim: sai da onde você está. Põe a mão na televisão e aceita Jesus. E ela falou um salmo que eu nunca mais esqueci: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Ela falou isso. E isso foi base para eu dar testemunho da minha conversão em todos os eventos que eu podia falar. E essa foi a minha conversão. Então eu aceitei a Jesus na sala da minha casa, onde momentos antes eu ia me jogar da janela, com pensamentos suicidas. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, muito fechada, muito para mim. E depois disso eu mudei minha vida. Eu comecei a ser comunicativo, comecei a apreciar melhor as coisas da vida e valorizar aquilo que Deus dá, que é o sopro de vida. E apesar de todos os problemas que eu enfrentei na vida e pensamentos vão e vêm, eu sempre tive aquele foco que é: Deus é contigo, Ele não vai te abandonar, independente da tua fé. Se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita em Deus, Ele vai trabalhar para o teu bem. Não abandone o barco. E como, na sua opinião, como você acha que está o mercado gospel hoje? Porque eu lembro que há muitos anos atrás, foi quando eu comecei, e você já estava na estrada há muitos anos, era uma febre. Toda igreja, na época tinha Cristoteca, não sei se ainda existe, tinha muitos projetos de música eletrônica gospel nas igrejas. Hoje em dia eu já não ouço falar sobre isso. Você acha que deu aquela adormecida? Você acha que acabou? Como que está o mercado hoje no meio gospel? Desde a época que eu comecei, eu vejo que o mercado gospel evoluiu, né? Então, antes, você tinha o Me Too para tocar na sua igreja.
Aí agora, claro, esse agora é tipo 10 anos atrás, né? Porque agora tá bem diferente. Aí agora o quê? As pessoas se interessaram em ser DJ e agora cada igreja tem um. E aí as igrejas começaram a ter os seus próprios DJs, começaram a fazer as suas próprias festas, mas aí a gente cai naquela, né? Se todo mundo conhece o DJ, não vou na festa porque, não sei, né? Quando não conhece o DJ, que o cara é de fora, a pessoa vai por curiosidade. Se o cara lançou CD, vai por causa do CD. O DJ PV, que lançou CD, lançou músicas muito legais, tem vários shows aí, em vários estádios e ginásios, tudo. Por quê? Porque o povo gosta do trabalho dele, gosta de vê-lo tocar. Então, a evolução do mundo gospel na questão dos DJs eles aprenderam a fazer remixes, porque antes ninguém sabia, nem eu fazia também direito. Aquela questão de evoluir o remix do louvor para um eletrônico, não gosto, não acho legal. Quem me mostra, eu não dou opinião, porque se eu falar o que eu penso, a pessoa vai ficar brava. E eu acho que música eletrônica mesmo é internacional, pelo menos no mundo gospel, né? As nacionais, nenhuma. Só o DJ PB, ele fez música nacional eletrônica, ele fez a música, né? Os outros não, eles pegaram louvores e remixaram isso. Meu, não fica legal. E louvor é pra você chorar e o remix é pra você dançar, não combina, né? Quer dizer, louvor não é pra chorar, né? É pra falar com Deus, mas você entendeu, né? E aí eu vejo uma evolução. Então eles evoluíram, a tecnologia evoluiu também, ajudou eles a crescerem, tudo. E aí, como eu estava meio que me distanciando de São Paulo, até por um problema seríssimo de saúde que eu tive para mudar para Blumenau, eu comecei a me desligar desse mundo. Assim. Não virei as costas. Eu sou admirador de Deus, amo muito Jesus, mas eu saí do meio gospel para tocar em evangelismo em igreja. O que eu fiz? Eu converti o meu trabalho para os casamentos, aniversários, festa de 15, eventos em igreja, eventos de empresas, acampamentos. Então, eu procurei profissionalizar o meu trabalho e comecei a investir em equipamentos conforme a remuneração desses eventos apareciam. Claro que eu tive ajuda de irmãos, ajuda de amigos, um cara vai lá e empresta o som, outro vai lá e faz isso, aquilo, mas eu acabei saindo desse meio gospel. Nunca gostei de ser referência para ninguém, porque eu sou tão falho quanto qualquer um, e se uma pessoa se espelha no Me Too para fazer alguma coisa, o Me Too faz alguma besteira, a pessoa também vai fazer uma besteira. Então, eu nunca gostei muito de ter fama nesse lado gospel. Eu sempre que, se você adora a Deus, você tem que adorar em segredo, orar no seu quarto. Eu sou dessas, de ficar quietinho no meu canto, e não gosto de fazer propaganda de muita coisa boa que Deus pede para eu fazer, eu faço. Então, eu acabei me desligando, por isso que nunca mais eu fiz evento. E também em Blumenau, não tem isso. Quando eu cheguei aqui em 2011, a impressão que dava é que a gente estava em 1970, porque chegou o DJ Gospel. Eu comecei a fazer festa a rodo, mas só casamento, aniversário e pouquíssimos eventos em igreja. A gente sabe que você, assim como eu, tem um amor incondicional pelos animais. Eu conheci o seu filho Leleco, meu sobrinho, que aquilo não era um cachorro, era um bebê. Gente, olha que coisa mais linda. Vocês não têm noção do que era esse bebê. Maravilhoso. Quantos aninhos ele tinha, ô, Mi? 15. 15 anos, quando você foi. E ele teve também a Cláudia, né? Que era uma galinha. É a Clau e a Dete. Eram duas. Não, eu lembro que eram duas, mas quem morreu foi a Cláudia. Assim, eu tive, né? Já que eu tive uma galinha, eu comprei duas. Você usa uma galinha, né? Tipo assim, né? Aqui em Blumenau é uma cidade que tem muito verde, muitas casas de muro baixo. Aqui são só 400 mil habitantes, então o que tem num bairro de São Paulo tem aqui, às vezes. E aqui, na casa que eu moro, tem bastante verde. E aí eu pensei, falei, putz, eu sempre quis ter galinha, né? Aí eu comprei duas. Era uma malhadinha branca e preta e a outra era marrom. Falei, cara, que nome que eu vou dar, né? Meu irmão falou, dá nome de Claudete, nome de vó, né? E aí ficou a Clau e a Dete. Aí depois eu tive a Su e a Zete, a Suzete. Tem que terminar com Et, né? Só que a Zete, depois que cresceu, virou Clovis.
porque virou um galo maravilhoso, lindo, e durou só um mês porque eu dei. É muito barulho. Eu chegava de festa, ele achava que estava amanhecendo e cantava 2, 3 horas da manhã, e aí eu dei. Mas eu sempre fui ligado em bichos, assim, sabe? Sempre. Né? E eu já tive canário, já tive periquito, já tive galinha, já tive cachorro, e hoje eu tenho 6 calopsitas e o Theo. Cadê o Theo? Bora mostrar o Theo aí, para você que está nos assistindo, vocês verem que coisa mais linda, gente, que anjo, os animais são, assim, o que tem de melhor nessa vida tão difícil da gente, tão corrida, são anjos Eu de vou Deus na chamar, terra. E eu defendo eu muito. vou chamar. É, Eu vai, vou chamar o Theo. vai lá, vai lá. Ô, Matheus, Matheus, tô chamando meu sobrinho para trazer o Theo. Traz o Theo para mim. Tá trazendo o Theo para mim. O Theo é uma figurinha. O Theo chegou 3 dias depois que o Leleco morreu. Eu contando, meu, é só um cachorro. Não, mas eu vivi 15 anos e meio com o Leleco. E ele viveu comigo uma fase que eu estava me desligando da TV, mudando de São Paulo. Vem, Theo! Ih, coisa mais linda do pai! Vem, meu amorzinho. Esse aqui é o Theo, ó. Tia, oi, Theo. É tia, filho. Tudo bom? Vem. A Coisa mais tia ama linda. você, ó. Beijo em você, menino lindo. Ai, Coisa mais linda do menino pai. Tá aqui do lindo. lado errado. Deve Cadê ser o lindo do pai, Theo? né? Cadê o Theo? Tá falando da gente, ó. Oi, neném. Oi, Coisa filho. mais linda, né? Então, aí, vai lá, querida. Aí ele chegou 3 dias depois que o Leleco morreu. Quando o Leleco morreu, meu Leleco lindo, o veterinário montou uma UTI aqui na minha casa. Porque ele falou assim, olha, o seu cachorro precisa de cuidados e precisa de muito amor. Eu vou fazer um alerta para quem tem cachorro. Isso é muito falado por veterinários, eu sigo vários veterinários, e assim, não deixem o seu cachorro comer o chocolate, o rim dele para de funcionar. Então, o Leleco ele já tinha uma certa idade, ele tinha um tumorzinho no bumbumzinho que era flácido, não era um tumor de câncer, eu acho que era só uma hérnia, né? A gente não conseguiu identificar até ele morrer, mas era flácido. E aí eu saí para comprar um presente para minha vizinha, que era Natal de 2018, ou melhor, de 2019. E aí eu comprei uma caixinha de bombom para ela. Deixei na árvore de Natal, na altura dele. Aí, quando eu cheguei da rua, tinha cocô com pedacinhos de papel que estava embrulhado em chocolate. Então, eu não sabia que chocolate fazia mal para cachorro. E achei que aquilo foi só uma atitude peralta dele. Falei assim, putz, e agora, Lelé? O que eu vou fazer com você? Vou levar no veterinário para ver? Não, ele estava bem, estava saudável e tal. Alguns dias depois ele começou a ficar ruinzinho, ruinzinho, ruinzinho. O rinzinho dele parou, mas antes de parar a gente foi para o veterinário, foi para consulta, fez o que tinha que fazer, mas ele não resistiu. E a gente montou uma UTI aqui em casa, o veterinário montou tudo e não deu certo, né? Ele partiu e eu fiquei muito mal, fiquei... Gente, foi no ano que começou a pandemia, então assim, uma coisa emendou na outra. E aí, 3 dias depois, o pessoal aqui viu, meu irmão viu que eu não estava legal, eu não parava de chorar, e ele também estava abalado. E aí ele conheceu uma senhora que estava dando um cachorrinho. E quando eu vi o vídeo desse cachorrinho, eu sorri pela primeira vez em 3 dias. Eu sou muito alegre, eu sou muito comunicativo. Quando eu fico fechado, quando eu fico mal, triste, ou muito em silêncio, é porque tem alguma coisa errada que eu preciso resolver. E consegui resolver. Mas no caso da morte, você perde um amigão assim, não é só um cachorro, putz, é uma companhia, ele dorme na tua perna, ele te lambe quando você acorda. Todo mundo que tem cachorro sabe. E eu sempre fui cachorreiro, desde adolescente. E aí o Theo chegou para fazer a diferença. E o bichinho, meu Deus, é um grude, né? E só faz coisas assim para me alegrar o tempo todo. Então, os bichinhos sempre fizeram parte da minha vida. E eu cuido com muito carinho. Hoje eu tenho um viveiro de 3x2 para as calopsitas. Mas tem uma delas em especial, que é o Prio,
que ele é adestrado, inclusive já fugiu, já recapturei ele de volta, mas ele falou assim, em calopsitês, ele falou assim, olha, eu não Aprenda, quero viu, ficar, gente? ele falou, olha, eu não quero ficar no viveiro, você me põe numa gaiola e me solta 2 vezes por dia que eu vou ficar feliz, aí eu solto ele 2 vezes por dia dentro de casa. E aí eu tenho uma calopsita dentro de casa, que é adestrada, e as outras do viveiro, que são só calopsitas. E se tratando de evento gospel e eventos normais, habituais, você acha que a vibe é a mesma? Em casamentos, aniversários e tudo mais, até eventos em igreja, você acha que. Como você identifica isso na pista? A expectativa do blumenauense, do catarinense com a música gospel, tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, de não ter uma rádio que difunde esse mercado fonográfico. Então, a ausência de uma rádio para fazer a música ficar famosa, impacta negativamente em todo tipo de trabalho gospel que você queira fazer. Mas eu sempre fui chamado para fazer casamentos e aniversários e festas evangélicas, porque a maioria das profissionais de casamento aqui da cidade, que são as cerimonialistas, os decoradores, os fotógrafos, acabaram conhecendo o meu trabalho. Hoje, eu acho que todo mundo sabe quem é o Me Too aqui na cidade, até por conta da pandemia, que a gente fez alguns projetos para voltar aos eventos, e acabei ficando bem, como é que eu posso dizer, bem conhecido, né? Pelo menos as amizades que eu tenho me falam isso, né? E aí a pessoa que me chama para fazer um evento evangélico, ela tem aquela expectativa de louvor. O que eu vou tocar no meu casamento? Mas, diferente de São Paulo, que eu sempre morei, sempre toquei em São Paulo, que tem uma rádio que toca, o povo de São Paulo, pelo menos há uns anos atrás, era assim, eu só quero música gospel, e aquelas que tocam na rádio. E eu sempre tinha, porque eu sempre gostei de ouvir a rádio. Aqui em Blumenau, o evangélico, não todos, mas alguns tomam chopp, porque é cultura alemã. Então, eles não fazem aquela diferença assim, ó, eu vou na igreja, então eu não bebo. Não, eles vão na igreja, são certinhos, são honestos, são gente boa, mas também tomam chopp. Eu não bebo, por convicção e não gosto. Mas as pessoas daqui têm uma cultura diferente. Essa cultura, ela influencia o trabalho do profissional evangélico que é chamado, né? Então, no meu caso, quando eu toco a música gospel aqui, se eles não conhecem, eles não se empolgam para dançar. Então vem casamento, vem noivos aqui para conversar comigo no meu escritório e fala assim: ah, eu quero música evangélica. Quando eu vou pedir para eles uma referência, vem só louvor. Aí eu falo, tá, mas o teu casamento não é um culto. O teu casamento é uma festa pop. Aí eles falam, então tá, então toca a música que toca na rádio, mas sem ser gospel. Eles não conhecem. Então o fato deles não conhecerem, eles acabam até não pecando, porque não é pecado ouvir música. Não é pecado você. Tem música secular que fala muito mais coisa legal que música gospel, né? E aí eles pedem a música secular. Lembra, gospel não é secular, e o que é secular não é gospel, então deu para entender, né? Para vocês que estão assistindo, que eu e a Débora, a gente sabe disso aí. E aí eu sempre tive medo de fazer festa para quem não era evangélico, porque eu fiquei, 20 anos fazendo festa só para evangélico, então meio que cauterizou na minha cabeça que eu só tinha que fazer aquilo. Quando eu cheguei em Blumenau, que eu abri um pouco a minha mente, falei, tá, o povo daqui tem uma cultura diferente que eu preciso me adaptar, eu me adaptei e falei, tá bom, então vou encarar isso como um novo desafio. E para mim não tem problema nenhum se alguém chegar para mim e falar, toca Madonna, toca Ed Sheeran, toca Backstreet Boys na hora da gravata, toca Mariah Carey, principalmente no Natal. Eu fiz a inauguração do Natal aqui num dos shoppings da cidade, toquei bastante música natalina cristã que tem, e é legal, é bem difundida, e a Mariah Carey também. Então, assim, existe um mix hoje que é permitido. E lembrando que eu queria falar para você que lá em São Paulo, depois que eu saí um pouco de cena, eu ouvi dizer que pessoas estavam tocando música secular dentro da igreja, estavam aceitando numa boa. Então aquilo também foi uma evolução, né? Que tem momentos que eu não acho legal, mas nessa divisão de festa gospel com festa secular, é exatamente isso que eu falei. Então cada um tem uma cabeça. Eu já recebi aqui pessoas da congregação cristã que nem música gospel gostam,
Eu recebi gente aqui da Igreja Testemunha de Jeová, que não são eles que escolhem as músicas, é o ancião que escolhe. Eu já atendi pessoas da Assembleia de Deus que gostam muito de coral e música black americana, mas gosta também de música secular, mas tem gente também da mesma denominação que só gosta de música gospel. Então aqui o povo é mais mente aberta. Eu acredito que também por causa da cultura deles, que é a cultura alemã, é a cultura do chopp, é a terra do Oktoberfest aqui em Blumenau, né? É maravilhoso, gente. É tudo de bom. Oktoberfest é demais. Eu preciso ir. Falando nisso, nós precisamos nos ver em breve. E eu sei que você tem uma novidade fresquinha. Se é que vocês não sabem, ele vai contar para a gente agora. Ele inaugurou um novo empreendimento babadíssimo. Eu quero saber de um tudo, por favor. Bom, como eu tô com 30 anos de carreira em DJ, e este ano de 2024 eu vou fazer 50 anos de idade, eu já estava em planejamento de, depois da pandemia, que foi um choque para todo mundo. Ninguém podia trabalhar, era tudo proibido, tá, e aí, vou comer o quê? Como é que eu vou ganhar? Passei pela pandemia com esse temor do que eu vou fazer da minha vida, e na pandemia eu comecei a desenvolver outros trabalhos. Então, eu tenho bastante trabalho de marketing digital para algumas empresas aqui da cidade, né? Hoje eu trabalho para uma delas, a outra eu fiz uma interrupção temporária para realinhar o que a empresa quer e o que eu posso oferecer, e já estou em contato com outra, que é um shopping aqui da cidade, que eu vou cuidar das redes sociais deles. E não é só cuidar, é gerenciar. No meio de tudo isso, um amigo meu chegou e falou assim, ele me chama de Rodrigo. Rodrigo, eu vou encerrar o Pepsi. Pepsi é um restaurante. E eu falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus, não, deixa eu tentar, eu sempre quis, eu já trabalhei para você, já fui gerente de restaurante, já trabalhei com comida, já trabalhei em cozinha, e fiquei horrorizado, falei, não, isso não é para mim. Mas um dia eu cheguei para ele e falei assim, cara, a tua almôndega tem pimenta. Você faz almôndega, mas ninguém compra porque é muito apimentada. Será que um dia eu vou ter que comprar o teu restaurante para tirar a pimenta da almôndega que você serve para os clientes? Comprei. Aí eu falei para ele assim, então deixa que eu vou cuidar do restaurante. Aí ele me passou o nome, me passou o logotipo, me passou tudo, tal, me vendeu a loja, por uma condição bem especial, porque também a gente tem uma amizade longa e recente, além de ter esse restaurante num dos shoppings aqui da cidade, um dos principais shoppings aqui da cidade, me surgiu uma oportunidade no centro de Blumenau, dentro de um outro shopping que é mais conhecido como Galeria Bremen Center. E desde 22 de novembro também tem um outro restaurante no Bremen Center. Mas não estou rico, não estou milionário, tenho muito mais contas para pagar e hoje a gente tem ali por volta de 10 funcionários e engana-se quem acha que ser dono de algo é ser milionário e rico. Não, tem muito trabalho, tem muita coisa para resolver, mas está sendo muito satisfatório. A cada dia que eu boto minha cabeça no travesseiro, eu falo, tá, o dia de hoje acabou, consegui resolver tal coisa, amanhã é outro dia, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. E aí eu estou empreendendo nessa área de restaurantes, e está sendo maravilhoso. Agora, lidar com pessoas, sendo funcionário ou sendo noivo para uma expectativa de uma festa, são mundos totalmente diferentes. Porque o funcionário, ele pode te obedecer, mas às vezes ele só trabalha para ganhar um salário. Então ele não pensa como você, ele só está lá para fazer o papelzinho dele e faz muito mal feito e ainda acha que você tem que mandar embora para pagar os direitos. Mas tem também aqueles que vestem a camisa da empresa. Tem gente que não gosta desse termo, mas eu gosto. Veste a camisa da empresa e fala assim, não, eu tive tal ideia, botei em prática, o que você achou? Cara, maravilhoso, virou gerente. Olha, eu fiz tal comida, o arroz não sei o que lá, o feijão não sei o que lá, tal, era auxiliar de cozinha, virou cozinheira. Então hoje eu trabalho com os dois restaurantes com o método de meritocracia, ou seja, fez, mereceu, conseguiu, alcançou, vai ser promovido. Então, o que eu não consegui fazer nos casamentos, tipo, eu não vou promover uma pessoa, eu vou promover um evento, eu levei para o restaurante. Como eu só sei trabalhar com alegria e tristeza realmente não é minha praia, eu levo um pouco dessa alegria para o restaurante. Então eu toco música legal no restaurante, eu faço festa de aniversário para todo funcionário, então eu levei um pouco do DJ lá para o restaurante.
e tá sendo um barato, tá sendo uma experiência nova, já tá 1 ano e meio aí nisso, eu tô gostando bastante. E convido você que tá em Blumenau, se quiser ir lá, o tempero é maravilhoso. Aqui estão as redes sociais, tá, do restaurante. Vocês vão poder entrar em contato, saber tudo o que tem aqui para comer do bom e do melhor. E, gente, não é por nada não, tá? Essa pessoa aí cozinha muito bem. Quando ele morava perto da Renascer, quantas macarronadas eu comia ali, que a gente ia fechar evento, ele me convidava para uma reunião, eu ficava com o bichinho dele no colo, meu sobrinho Leleco, lindo, maravilhoso, e a gente combinando sobre os eventos. Você lembra, mim? Que delícia que era aquele macarrão, que eu não sei que tempero até hoje, né? Vamos ver se um dia ele me passa. Que tempero ele usava para fazer um macarrão tão gostoso? Eu nunca comi um macarrão tão gostoso na minha vida. Sinceramente, eu Eu, sou conhecedor de restaurante. Tá na profissão certíssima. eu fazia também o arroz marroquino, que é o arroz com cabelo de anjo frito. E eu colocava alho e cebola, não tem segredo. É só o temperinho certo ali na dosagem certa, macarronada também. Macarrão é fácil fazer, né? Mas eu gosto de fazer macarrão al dente, aquele que não vira aquela paçoca, né? Não é muito mole e tal. Inclusive, acho que terminando essa reunião, eu vou comer um macarrãozinho que deu vontade. Olha, deu até em mim, lembrando do seu macarrão. Meu querido, para todos que acompanham sua carreira, de lá de trás até hoje, seus clientes do restaurante, seus clientes que te contratam para tocar nos eventos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial para todo mundo agora. Valorize o seu DJ, porque ele conduz a alegria da tua festa. Quando você, quando você pede para o DJ montar um repertório para tua festa, deixa o cara trabalhar. Porque em muitas festas acontece do cliente resolver no escritório o que ele quer ouvir, e na festa ele fica pedindo uma música atrás da outra. Até aí não tem problema, mas quando o DJ está embalando a tua festa com um repertório e você vem e pede Macarena, ragatanga, seja o que for, que não tem nada a ver com aquele momento, você estragou o trabalho do DJ. Então, se você vai fazer uma festa e você quer conduzir a festa, monta um repertório, põe no pendrive e faz você a festa. Porque o maior problema do DJ é chegar na hora e ficar sendo jukebox. Ah, pede aí, o que você quer? Eles pedem coisa nada a ver, ritmos nada a ver, e a festa vira uma bagunça. E aí o noivo ou a noiva, ou até a debutante, depois chega e fala assim, putz, mas eu esperava tanto. Eu falei, mas você não deixou trabalhar. Então, raramente, atualmente, isso acontece comigo. Aconteceu no começo, né? Na época dos evangelismos, não tinha isso de ficar pedindo música atrás da outra. Né? Eu tocava e a galera curtia. Nos casamentos e aniversários, infelizmente, tem esse problema. Então, a dica que eu dou, valoriza seu DJ, deixa o cara trabalhar, porque é que nem médico. Não encosta no que o médico está fazendo, que ele estudou para isso, né? Com certeza. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz para te achar? Bom, eu tô no TikTok, no Face, no Instagram, @DJ Michu, como tá aí no GC, @DJ Michu. No Instagram eu acho que é Rodrigo Michu, porque eu tô fazendo aquela conversão de DJ para empresário e tal, e aí não sei até quando eu vou usar o Michu. Mas por enquanto está Rodrigo DJ Michu. Meu querido, eu quero te agradecer demais por esse papo. A gente ficaria aqui dias conversando, relembrando várias situações bacanas que a gente viveu, somente no gospel, né? Quando você estava em São Paulo, muita coisa que a gente venciou ali junto. Quero te agradecer demais por esse papo. Que venham aí os 35, 40, 50 anos. Eu quero te ver de bengala tocando e com o restaurante bombando. E eu comendo da tua comida, é claro, né, meu bem? Você sabe que eu preciso ir visitar o seu restaurante em breve. Escuta só, você aí na festa, a Debbie falou, quando eu tiver 60, 70. A voz já está pronta, só falta chegar lá. Pois aí vai demorar, tá cheirando a leite ainda, meu bem. Então, gente, não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, tá? Fique por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal Interview. Você pediu, a gente traz pro canal Interview.
Escreve aqui nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo, ó. Bora pro próximo vídeo, gente, ó. Tchau!